Olá, meu nome é Anderson Soares André. Estou aqui para falar sobre os computadores. Este é um tema extremamente atual, pois estamos cada vez mais às voltas com estas máquinas em nossa vida cotidiana. Os computadores são dispositivos cada vez mais presentes em nossas vidas. Temos exemplos dos mais simples aos mais complexos dessa proximidade das pessoas com os computadores. Quem imaginaria, há alguns anos, a possibilidade de encontrar computadores nos carros? E os caixas eletrônicos, como sacar dinheiro sem enfrentar aquela grande fila no banco? Todos esses avanços, que hoje parecem corriqueiros, não seriam possíveis sem os computadores. Outra boa demonstração dessa grande evolução pode ser avaliada através dos primeiros dados históricos. Você já deve ter ouvido falar que o primeiro computador chamava-se ENIAC e que foi desenvolvido na Universidade da Pensilvânia, correto? Pois bem, sobre ele, uma revista muito importante, em março de 1949, escreveu o seguinte: levando-se em conta que o ENIAC tem 18.000 válvulas e pesa 30 toneladas, no futuro os computadores deverão ter 1.000 válvulas e pesar 1,5 toneladas. Já imaginou se o autor da notícia visse o notebook? Provavelmente ele ficaria envergonhado ao avaliar as proporções do erro de sua previsão. Outro elemento muito comum no dia a dia é o celular. Você já percebeu que hoje ele mais se parece com um computador? Nele é possível navegar na internet, enviar e receber mensagens, fotografar, ler livros, assistir à TV, ouvir rádio, músicas em formato MP3 e, como dizem por aí, ainda é possível utilizá-lo como telefone. Pois bem, com a redução dos preços, os computadores tornaram-se muito acessíveis. Estima-se que estejam presentes em torno de 65% dos lares brasileiros. Além da redução dos preços, as interfaces estão cada vez mais amigáveis, o que incentiva muitas pessoas que não utilizavam os computadores a tentarem uma aproximação. Assim, ele tem se tornado um gênero de primeira necessidade na atual sociedade. Muita gente já não consegue se imaginar vivendo sem acesso a um computador, sem ler mensagens de e-mail, sem participar de comunidades virtuais e sem utilizar as ferramentas de busca para manter-se informado sobre os mais variados assuntos. Nos primórdios da eletrônica, ela reinava soberana. Sabe de quem estamos falando? Da válvula eletrônica. As válvulas eletrônicas executavam diversas funções nos circuitos eletrônicos, mas apresentavam muitas limitações, que foram sendo superadas pela eletrônica moderna. Por exemplo, elas eram frágeis porque sua ampola era feita de vidro. Eram pesadas em função de sua estrutura interna e eram relativamente lentas e consumiam muita energia porque precisavam ser aquecidas para funcionar. Toda essa história começou a mudar quando surgiu o outro transistor. O computador somente atingiu o nível de evolução atualmente registrado graças a um elemento muito interessante chamado transistor, que substituiu as válvulas eletrônicas em praticamente todas as aplicações. O transistor é um componente eletrônico feito de silício e por isso precisamos falar um pouquinho sobre este material. O silício é uma espécie de areia relativamente abundante no Brasil e é classificado como um semicondutor. Você sabe o que é isso? Vale a pena assistir ao vídeo que aborda o tema dos semicondutores através de uma animação em 3D, no link que está na tela. A coisa é relativamente simples, pois quando pensamos em materiais ligados à eletricidade, geralmente os classificamos em isolantes ou condutores. Sabemos intuitivamente, por exemplo, que uma régua plástica é um objeto considerado isolante. Por outro lado, uma tesoura metálica é considerada condutora. Então, um semicondutor é um tipo de material que fica entre esses dois mundos, conduzindo melhor do que um isolante, mas de maneira menos eficiente do que um condutor. Para que o silício encontrado na natureza se torne um componente eletrônico, ele passa por inúmeras etapas de preparação. Inicialmente, ele é purificado, a fim de retirar todas as suas impurezas, e uma vez purificado, o silício é derretido em grandes fornos de altíssima limpeza, formando grandes tarugos que darão origem aos componentes eletrônicos. Esses tarugos são, então, fatiados. Cada uma dessas fatias recebe novos tratamentos que permitirão a criação de muitos componentes eletrônicos. Vejamos como isso se parece.
Esse processo é a base para a concepção de grande parte dos componentes eletrônicos atuais, como os transistores, os diodos, as memórias, os circuitos integrados em geral e os processadores dos nossos computadores. A partir dos semicondutores são concebidos vários componentes eletrônicos. Um dos componentes mais importantes é conhecido como transistor. Vamos voltar a falar sobre ele. O transistor é capaz de executar diversas tarefas, como amplificar sinais elétricos e funcionar como uma espécie de chave inteligente, ligando e desligando de acordo com as ordens recebidas. Esta segunda característica o torna ideal para as aplicações em informática, pois os computadores trabalham utilizando o sistema numérico binário, composto de apenas dois algarismos, o 0 e o 1. Assim, um transistor ligado ou desligado representaria facilmente essas duas situações. Muitas vezes, quando compramos um computador, nos preocupamos em saber a frequência do processador que está ali dentro. Esta preocupação é justificável, porque a chamada frequência de clock é um fator importante para a determinação do desempenho global do computador. Portanto, é importante saber o que realmente significa esta frequência. Vamos começar a conceitualização com uma analogia. Suponha que você faça suas refeições regularmente, ou seja, tome um bom café da manhã, depois um pequeno lanche no meio da manhã, um almoço e um lanche no final do dia. Se esta for a sua rotina, podemos dizer que sua frequência de alimentação é igual a 4 vezes ao dia. Ou seja, a frequência é um número que exprime quantas vezes um determinado evento ocorre em um período de tempo conhecido. Quando falamos de sinais elétricos ou eletrônicos, a unidade de medida dessa frequência de repetição é o Hertz. Um Hertz significa um ciclo por segundo. Então, se você tem um computador com uma frequência de 1 GHz, isso significa que seus principais componentes internos ligam e desligam 1 milhão de vezes por segundo. Isto é realmente muito rápido para os relés e as válvulas utilizados nos primeiros computadores, mas os transistores modernos conseguem fazer isto. De fato, a frequência de operação do processador é fator fundamental para determinar o desempenho global de um computador, mas não é o único. Existem diversos outros fatores que afetam este desempenho. Alguns desses fatores atuam dentro do próprio processador, outros são externos. Como principal fator interno, podemos citar a maneira como um processador trata as instruções quando elas transitam por dentro dele. Assim, um computador A com a frequência de clock maior que a de um computador B pode ter um desempenho inferior, se precisar de um número maior de ciclos para executar as instruções. Como cada fabricante tem suas técnicas próprias de implementação, dois processadores de fabricantes diferentes, mas com a mesma frequência de clock, tendem a apresentar desempenhos distintos. Além disso, temos os fatores externos, como a velocidade e a quantidade da memória disponíveis, a velocidade do HD, das placas de vídeo, etc. Esses fatores costumam ser percebidos de maneira bastante sensível quando se faz um upgrade em um computador, trocando apenas alguns componentes e mantendo outros. O resultado final nunca é tão bom como o obtido com a compra de uma máquina totalmente nova. Hoje em dia, quando falamos de computadores, não podemos deixar de falar em telecomunicação. Afinal, raramente encontramos algum computador que não esteja conectado a algum meio de troca de informações. Certamente, os computadores continuariam sendo considerados muito chatos se continuassem isolados. A quantidade de tecnologias disponíveis cresce a cada dia. Existem as redes LAN, as redes wireless, que se difundiram enormemente nos últimos anos. Existem as conexões através de redes de celular, as conexões ADSL, muito comuns nas grandes cidades. Existe também a boa e velha conexão dial-up, que insiste em sobreviver, além de muitas outras. Cada uma dessas tecnologias apresenta vantagens e desvantagens. Algumas são maior ou menor grau de complexidade de implementação, diferentes velocidades de troca de informação, maior ou menor grau de segurança, diferentes custos de implementação, disponibilidade de serviço. Fica claro com isso que não existe uma receita pronta que possa ser aplicada a todos os casos. Por isso, a necessidade de uma análise detalhada de cada situação.
Você já parou para pensar em como poderão ser os computadores daqui a 2 anos? E daqui a 10 anos? E daqui a 50 anos, como eles serão? Futurologia é algo realmente complexo, principalmente numa área que já experimentou tantos progressos. Imagine que os primeiros computadores não passavam de calculadoras tamanho família, que liam cartões perfurados e eram construídas com relés e válvulas. As novas tecnologias permitem uma taxa de miniaturização nunca antes vista. Telas de OLED e sensíveis ao toque tornam os computadores mais amigáveis. Então, no futuro, a proximidade entre as pessoas e os computadores talvez se torne tão grande que um passe a fazer parte do outro. Hoje, isso pode parecer ficção, mas a eletrônica tem evoluído tanto que nos permite imaginar que fiquemos definitivamente ligados a estas máquinas. Pois bem, pessoal, falamos um pouco sobre como surgiram os computadores, sobre as evoluções ocorridas e sobre o que ainda está por vir. Espero que esta aula tenha lhe trazido informações interessantes sobre esta área tão instigante.